Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e eu assisti a Jurassic World 2, O Reino Ameaçado. Na época que saiu o primeiro Jurassic World, eu escrevi sobre o filme, eu vou deixar aqui linkado aqui na descrição, escrevi num blog pessoal que eu tenho. Eu não gostei do filme anterior por uma série de motivos, eu achei que ele usou a nostalgia covardemente pra tapar buraco de um monte de problemas que ele tinha, pra maquiar vários problemas do roteiro. A direção do Colin Trevorrow era uma direção extremamente irregular, que carecia de imaginação, que carecia de vigor, de fôlego, de charme de um modo geral, e era um filme que basicamente tentava tirar uma casquinha da memória afetiva que a gente tinha pelo Jurassic Park lá de 93. E a gente gravou um vídeo comemorando os 25 anos de Jurassic Park, e esse Jurassic World 2, se por um lado ele repete o problema do roteiro, que é muito ruim, por outro lado, ele já parte com a vantagem de que ele é dirigido por um cara que é muito mais competente e muito mais afiado e muito mais inventivo que o Colin Trevorrow, que é o Juan Antonio Bayona, que dirigiu O Orfanato, produzido pelo Guillermo del Toro, que dirigiu também os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que também tem vídeo aqui no canal sobre esse filme, maravilhoso, diga-se de passagem. Esse Jurassic World 2, ele tem vários problemas, mas ele ainda assim, ele é um filme que não me agrediu tanto assim. Existem, inclusive, alguns momentos nesse filme onde ele quase parece que ele vai ser muito bom, mas aí o roteiro do Colin Trevorrow continua investindo em péssimas ideias que afundam o resultado final. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a direção do Juan Antonio Bayona, ela consegue estabelecer uma identidade para esse filme do ponto de vista de gênero que faltava ao filme anterior. Se o anterior ele tentava emular o espírito do Spielberg sem conseguir, o Juan Antonio Bayona ele coloca a sua própria marca ali, e ele traz consigo a sua herança que ele carrega dos filmes de terror. Por exemplo, O Orfanato, que eu acabei de citar. E aqui nesse filme ele cria alguns momentos muito inspirados, principalmente a primeira cena do filme. O filme já começa muito bem, e ele faz ao longo do filme inteiro um jogo de sombras que é muito interessante. Por exemplo, as luzes se piscam e a gente vê a silhueta do dinossauro chegando, e a pessoa que está em primeiro plano não percebe que o dinossauro está chegando. Ele repete esse recurso em alguns momentos do filme, mas funciona de modo geral. As sequências de ação são bem conduzidas, principalmente aquela que acontece ainda no primeiro ato da Ilha Nublar, ainda entrando em colapso e com os dinossauros correndo e tal. Funciona, é cheia de vitalidade, e existem alguns momentos onde você se pega apreensivo quanto ao que vai acontecer. E isso é algo que eu realmente não esperava, porque no primeiro filme isso não acontecia porque eu não gostava dos personagens e porque a direção era frágil. Aqui nesse filme, o filme conseguiu me fazer torcer pelos personagens. E outros momentos do filme, mais lá pro terceiro ato, o filme ele escancara ainda mais a sua aura de filme de terror. Inclusive existem alguns momentos que são até meio absurdos, mas que acabam funcionando por causa da direção. Por exemplo, de um dinossauro em cima de uma casa, com uma trilha sonora bem carregada, bem pesada do Michael Giacchino, e ele é enfocado realmente como um monstro, não só como um animal. Ele é uma criatura das trevas, é bem interessante isso. Existem alguns movimentos de câmera bem interessantes que o Juan Antonio Bayona cria, acompanhando o dinossauro andando por cima da casa. E além disso, ele é um filme que tem um ritmo bacana. Ele é um filme que tem 2 horas e 10, mas ele flui bem. O filme é bem costurado do ponto de vista de ritmo. E eu acho que o Juan Antonio Bayona, ele cria algumas sequências que conseguem combinar muito bem aventura e horror. E existe uma sequência ambientada dentro de um caminhão com um T-Rex anestesiado, que ela consegue ser ao mesmo tempo divertida e tensa. Você ri, mas você ao mesmo tempo fica um pouquinho agoniado com o que está acontecendo. Então, de um modo geral, do ponto de vista de estética e do ponto de vista de gênero, é um filme que funciona muito mais do que o primeiro. Fora isso, os personagens do primeiro que retornam nesse são muito mais bem utilizados dessa vez. Por exemplo, a personagem da Bryce Dallas Howard, ela continua, de certa forma, limitada ao estereótipo da donzela em perigo, de fato. Mas ainda assim, o filme consegue dessa vez fugir daquela caricatura estabelecida no primeiro filme, de uma mulher que trabalha e que é independente, e por isso ela é extremamente fria, extremamente racional. Nesse filme, a personagem da Bryce Dallas Howard é uma personagem muito mais interessante, mais vulnerável, não só emocionalmente, mas ela toma atitudes que tornam ela mais interessante, e a Bryce Dallas Howard, ela vive a personagem não como uma caricatura, mas como uma pessoa de fato. E o Chris Pratt, nesse filme, ele consegue reconhecer que o Chris Pratt ele é um ótimo ator quando o assunto é timing cômico. Então, o personagem dele dessa vez é bem menos seco do que no anterior. Ele aproveita mais o timing cômico do Chris Pratt, e ele ri
dessa aura de machão indestrutível que o filme anterior levou tão a sério. E por isso o personagem dele funciona mais. Agora, em contrapartida, os novos personagens, eles são tenebrosos. E aí a gente já começa a entrar nos problemas do filme. Os dois personagens jovenzinhos que são os alívios cômicos do filme são terríveis, são desastrosos. O moleque, inclusive, ele me lembrou os gritinhos do Shia LaBeouf no Transformers 2 e do moleque lá do Death Note em certo momento, porque é um personagem chato que repete muitas vezes a mesma piada do T-Rex e tal, e a outra personagem que acompanha ele, a asiática, ela não faz muita coisa, ela faz bastante coisa ao longo do filme, mas ela não tem tanta personalidade pra projetar. E a garotinha, que surge em certo momento, ela é jogada à força no filme, ela tem um arco que fica muito superficial, chega a ser ofensivamente jogado a reviravolta que tem com ela, e além disso, o roteiro ele continua sofrendo de várias Colin Trevorrow-ices, vamos dizer assim. A ideia de criar um filme muito mais motherfucker do que precisa ser, e aí de repente introduz uma trama envolvendo empresários que querem comprar dinossauros para usá-los como máquinas de guerra, e tipo, isso é uma zona no filme. O filme, ele estabelece isso de uma maneira tão jogada e os personagens são, os vilões do filme, são absurdamente horrorosos, absurdamente caricaturais, desde o militar até o grande empresário. São figuras nefastas que falam coisas que só vilões de histórias em quadrinhos falariam. E assim, e todo esse arco é realmente pavoroso. E além disso, esse filme ele tem um problema muito sério, que é a estrutura do filme. O filme, ele parece que começa mais de uma vez. É como se existissem literalmente 3 filmes num só. Primeiro, que já começa que a trama inicial do filme não faz o menor sentido. Tipo, a Ilha Nublar, ela vai entrar em erupção. Porra, mas ninguém sabia isso desde lá de 93, ou no mínimo desde que construíram o Jurassic World no filme anterior. Construíram em cima de um vulcão e ninguém esperava que fosse causar alguma tragédia ali, que fosse acabar com os dinossauros. E todo esse arco muito reduzido de existirem alguns seres humanos ambientalistas que são a favor da preservação dos dinossauros é completamente superficial no filme. É um filme superficial da pior forma possível. E é isso, existem diálogos que são pavorosos, existem ideias que são ruins, existem ideias boas que são subutilizadas. O personagem do Jeff Goldblum, lá da trilogia original, ele volta aqui no inicinho do filme e lá no finalzinho do filme ele é completamente desperdiçado. O filme, ele novamente se calca demais em nostalgia, ele recria, por exemplo, o momento dos brachiossauros no primeiro filme, aquele momento emblemático, de uma maneira que eu achei forçada, eu achei que foi um fanservice desnecessário. Então assim, de um modo geral, do ponto de vista de história, ele é um filme regular, onde nada faz o menor sentido, o filme começa mais de uma vez, o primeiro ato é a fuga do vulcão de Nublar, o segundo ato é aquela trama militarizada, e o terceiro ato ele introduz um novo dinossauro híbrido, geneticamente modificado, ou seja, o filme começa várias vezes, e o finalzinho do filme, o epílogo do filme, ele finalmente sugere que a franquia Jurassic Park vai para um caminho diferente. Mas ele faz isso nos últimos 2 minutos. É tão rápido, é tão abrupto, é tão apressado que eu sinceramente nem consigo apreciar esses últimos minutos do filme que dão um novo direcionamento para a série, porque, de novo, não dá tempo de apreciar. E a ideia como um todo, ela é uma ideia esquisita. Me sugeriu que o próximo filme vai ser a Guerra do Planeta dos Dinossauros, sem spoiler, mas assim, porra, sério? Tipo, assim, que ideia de jirico é essa, sabe? Então, resumindo, é um filme que ainda não me convenceu que Jurassic World é uma boa franquia, não me convenceu que o futuro da franquia está em boas mãos, e ele não é um espetacular Homem-Aranha 2 do Jurassic Park, porque a direção faz um ótimo trabalho. Pelo menos isso. Ele corrige alguns problemas do anterior, continua tropeçando em alguns que já existiam e eram meio que inevitáveis. Então é um filme razoávelzinho. Eu diria que é o melhor filme da série desde o primeiro Jurassic Park, mas convenhamos que isso não é nem um pouco complicado. Mas vale a pena ver esse Jurassic World 2, O Reino Ameaçado, porque é divertidinho, mas você vai ter que relevar muita coisa. Então é isso, diga aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo, inscreva-se, compartilhe, e é isso, dê like, um grande abraço e até a próxima.